Bom dia, meus amados. Vamos falar sobre dor e resistência. Por que dor e resistência? Porque algumas mensagens vindas dos nossos amparadores angelicais afirmam que 98% ou mais até de todas as nossas dores, e ali entra sintomas, né? Que a maioria são sintomas, porque o sintoma sempre é um desconforto, uma certa dor, né? Então a maioria das dores estão relacionadas à resistência que nós colocamos em fazer ou aceitar as mudanças necessárias neste momento de transição planetária, neste momento final de um mundo de provas e expiações. Acontece que ninguém gosta de mudança. Mude a tua vida, né? O escritório, a casa, o emprego, o relacionamento, mudar de cidade, mudar até um móvel dentro de casa. Por mais que seja agradável, ele sempre traz desconforto. A mudança é um desconforto. Ela obriga a sair da zona de conforto e faz com que seja necessário um movimento. E por natureza nós somos acomodados, isso é natural, não tem nenhum erro ali. Sempre foi assim e está sendo assim também. Mas se cada um soubesse exatamente que toda mudança agora vem justamente para mudar este planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e que será de fato a libertação da humanidade, que já está pronta, que está com a sua consciência já pronta para um mundo de regeneração, né? Mais um mundo de quinta dimensão, um mundo mais elevado, onde não haverá mais dor e sofrimento. Então é um esforçozinho que ainda precisamos fazer, né? Dar esse passo, fazer esse movimento, fazer essa mudança com alegria, com amor, com prazer, com esperança, com confiança. Mas o que está acontecendo? O contrário. Por natureza, o ser humano já encarnou antes aqui centenas de vezes e passou pelas experiências de dor e sofrimento, pelas provas e expiações, porque era assim o aprendizado nesta escola de almas. Obviamente que as lembranças da dor e do sofrimento ainda estão registradas dentro de cada um. São as memórias, né? Os traumas, aquilo que nós chamamos de nossos porões, cheios de dor, medos, sofrimento, falta. Houve um tempo muito ruim para a humanidade, muito pior do que é hoje. Hoje nós vemos alguns movimentos, sim, tristes por aí, mas eles apenas fazem lembrar aquilo que nós já vivemos em outras épocas. Tudo o que acontece hoje acontece para trazer a memória daquilo que já foi, para que possamos entender, aceitar e deixar ir, porque é assim que se limpa, né? Um trauma só pode ser limpo quando compreendemos, quando trazemos ele para a consciência e entendemos que aquilo lá foi um passado e que foi um aprendizado e que a vida tinha dessas provas para que se pudesse completar o que nós viemos aprender aqui nesta escola da Terra, né? Quando compreendemos que aquilo que passou era necessário para o aprendizado, não temos que carregar essa dor indefinidamente. O grande problema hoje de todos os encarnados ainda é a memória da dor passada que insiste em ser carregada. Ao invés de entender e deixar de lado, se carrega aquele fardo desnecessário, aquele fardo pesado. Eu lembro que a primeira mensagem sobre isso veio em 2016, através de uma mensagem de Mãe Maria, Maria de Nazaré, né? Amorosa como sempre, trouxe uma mensagem dizendo que a humanidade precisaria compreender, já naquele ano de 2016, né? Afinal são 6 anos já, que as dores de hoje elas não têm causa física,
Claro que tem algumas que tem, obviamente a gente não pode arredondar, por isso existe uma porcentagem. 98% das dores não são causa física, não tem causa física. Porque ainda existem algumas doenças sim, e a gente precisa compreender que quando existem, precisa procurar os recursos que estão disponibilizados. Mas, se a maioria, quase a totalidade, não tem causa física, não adianta buscar solução no físico, no corpo físico. Temos que buscar a causa onde está ela realmente enraizada, que é no nosso campo de memórias, né? No nosso corpo emocional, que são os traumas, as dores vividas no passado. E também a resistência em fazer essa mudança, essa aceitação. Às vezes as pessoas dizem, eu não gosto da segunda-feira porque tem volta ao trabalho, eu gosto da sexta porque daí tem os dias de final de semana, de liberdade. Por que a segunda-feira é ruim? Por causa da resistência que a pessoa coloca em trabalhar. Fazer festa é mais gostoso, então é bom quando chega a sexta-feira. Quando chega a segunda tem uma sequência de dias de trabalho, então a resistência que traz a dor. Enfim, então vamos ao tema de hoje, de fato, né? Que a dor é uma resistência, e é verdade. Mas não é só a resistência em mudar. Mãe Maria disse naquela época já que a dor provocada pela resistência que nós colocamos nas mudanças, ela era intensa e seriam as dores dos próximos anos. Mas eu acrescento mais alguma coisa, porque dentro desses 6 anos que já se passaram, a gente aprendeu muita coisa. Depois daquele tempo, daquele ano, nós também recebemos mensagens que nossos corpos físicos, né, o nosso corpo físico, todo mundo tem um só, mas eu falo os nossos porque somos o coletivo. O nosso corpo físico, ele está passando por uma grande transformação genética de DNA. Nós vamos nos transformar numa nova raça. Raça como seres da Terra, porque como almas nós somos a mesma de sempre. Somos aquela mônada e somos o fractal que vai ascensionar. Mas como raça física, como raça em corpos, nós vamos sofrer uma grande mudança, porque o corpo humano que a alma ocupa aqui nesse planeta e vai continuar habitando esse planeta, vai se transformar de acordo com a necessidade da energia, da frequência da nova Terra. Se a nova Terra não vibra mais em terceira dimensão, mas sim em quinta dimensão, há uma mudança energética tão grande que é necessário que todos os corpos materiais, seja luminais, seja animais, seja vegetais, até os minerais, acabam por ser obrigados a mudar para se adaptar a essa energia. Porque tudo é luz, né? A luz é a energia, cria os mundos, cria pessoas, cria animais, plantas, enfim, tudo que tem na Terra veio da luz, né? Se a luz gama agora começa a se intensificar, nossos corpos têm que acompanhar. A água, o ar, a própria luz do sol, as plantas, os animais absorvem e se transformam naturalmente, porque tudo é natureza, tudo é natural. O corpo humano também é natural, é da Terra, mas tem uma alma ali que pensa, que age e reage e resiste. E esse corpo físico, ele obedece às orientações que nós damos a ele. É uma pena que a maioria não entenda isso, porque se as células do corpo se transformam, se mudam totalmente, se renovam 100% a cada 4 meses no máximo, por que um corpo humano não se refaz de qualquer problema? É uma coisa que ainda não está muito bem explicado isso, né? Se o meu corpo a cada 4 meses pode ser mudado totalmente, qualquer problema eu posso eliminar, né? Mas a gente não acredita nisso. Então nós damos o comando da célula para elas manter aquela situação. Eu sou assim, é assim, né? Eu tenho esse problema, então eu tenho esse problema e vou ter esse problema. Quando eu digo eu estou passando por uma situação
mas é temporária, é momentânea porque está fazendo o ajuste do meu corpo, é um sintoma de ajuste, mas logo estará ajustado e esse sintoma não é mais necessário, não será mais necessário. Então eu estou dando o comando para as células para que elas realmente se organizem e cessem o transtorno, né? Eu vejo nos comentários muitas pessoas nas mensagens que me enviam, né? Eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa que tem problemas, eu sou uma pessoa vítima disso, daquilo. Então ela está se intitulando como aquela pessoa com aquele problema e ela é uma identidade, né? O universo diz sim, então você é isso porque você diz que é, né? Então o problema continua até o fim da vida, né? Se for o caso. Eu já escrevi muitas vezes que a dor é uma opção. E as pessoas dizem, sim, mas como assim? Eu não quero ter dor e tenho. A pessoa não quer ter e tem. Por quê? Porque ela diz que tem. E se eu digo que eu tenho, eu possuo. Se eu possuo, é uma coisa minha, é um patrimônio. Então a dor é um patrimônio. Quando tem um sintoma que se prolonga um pouco, alguns dias, é interessante sim averiguar, né? Ver se tem realmente algo que precisa de um reparo, de um cuidado médico, né? Isso é normal, a medicina existe para isso. Tem que primeiro prestar atenção. O que isso está me mostrando? O que isso quer me dizer? Por que tem esse sintoma? Eu estou sentindo, mas esse problema não é meu. Essa dor não é minha. Essa dor não faz parte de mim. Está mudando alguma coisa. Está mexendo com algo, está fazendo uma transformação, está mudando o DNA, está fazendo um ajuste energético. Conversar com o corpo, com as células, e nunca dizer eu estou com um problema, eu estou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você não tem nada. Você está passando por um momento de mudança. Porque mesmo a doença realmente diagnosticada é uma mudança. O corpo está expurgando energia que estava acumulada ali por séculos, às vezes, né? Mesmo que esse corpo seja desta atual existência, mas existem os outros corpos, existe o perispírito que é imortal, que é o corpo da alma, e ele carrega todas as impressões das vidas anteriores e forma um novo corpo baseado naquilo. Então uma doença desta vida pode estar com origem a 3, 4 vidas atrás, né? Ou 10 vidas atrás. Temos que compreender as coisas e ajudar, né? Nós somos donos do nosso corpo, nós somos o comandante desse número de bilhões de células que formam o corpo físico. E as células obedecem ao comando do seu dono. Não resistir, fazer essas mudanças, compreender as coisas. É complicado dizer assim com palavras para tantas pessoas, porque cada uma vai ter um modo, uma maneira, um entendimento, mas é preciso treinar. Existem técnicas de cura fantásticas que cada um pode fazer para si mesmo, mas não é uma coisa que tenha lá um script já pronto, que se passe de uma pessoa para outra como uma receita de bolo. É preciso cada um sentir. Então tem que tentar, primeiro compreender, né, para poder fazer os processos. Compreender que cada sintoma, na maioria deles, principalmente depois de verificar, não há nenhuma razão para ter aquele sintoma. É uma mudança energética. Quando a humanidade entender que neste momento atual da Terra estamos mudando nossos corpos de base carbono para uma base cristalina, o silício, né? Que estamos mudando o nosso DNA. Nós temos apenas 2 fitas ativadas das 12 fitas do nosso DNA, agora vamos ativar as outras 10. Imagina o quanto isso vai mudar. Como não sentir nenhuma dor, nenhum desconforto? Eu diria que nós temos hoje em dia um mal da dor que anda, que caminha. Porque um dia dói uma parte, o dia dói outra, o dia dá um braço, o dia dá uma perna, um dedo, um pescoço, a orelha. Por quê? Porque nós estamos mudando o corpo. Compreender isso e não se
preocupar demais, ou então começar a pensar, tá me doendo aqui na barriga, de vez em quando me dói aqui. Mas tem gente que já diz assim, na minha família já teve gente que morreu de câncer de intestino, eu acho que eu tenho a genética e vou ter também, e já começa e está criando uma doença que não existe. Por que tem pessoas comprovadamente já que estavam desenganadas pelos médicos e se curaram sozinhas quando decidiram a mudar a frequência? A doença é uma frequência desregulada. É um acúmulo de energia que tem que ser eliminada. Se não for eliminada conscientemente, ela vai ser fisicamente. Porque ela existe, a energia existe. Não se enxerga, mas ela existe. Tudo é energia, tudo é frequência. Então, quando nós dizemos a dor é uma opção, sim, a dor é uma opção. Eu sempre digo, a dor é um recado. A dor é uma expressão da alma. A alma não tem boca para falar, mas ela quer dizer alguma coisa, ela vai usar o corpo. O corpo é a caixa de ressonância da alma e o corpo vai dar as mensagens, vai trazer as mensagens para a nossa consciência. Prestar atenção. Nunca estivemos num momento tão maravilhoso como agora. Em breve, os flashes solares mais intensos vão trazer luz e essa luz vai dissipar os véus, e dissipando os seus véus nós vamos abrir a nossa consciência para as memórias conscientes, né? Mesmo aquelas de vidas passadas. Vamos começar a lembrar a nossa história e entender quem somos de fato, e vamos ver que este tempo finalmente chegou. Para que guardar mágoas, ressentimentos, sensações de vítima? O que mais se vê hoje é as pessoas com vitimismo. Não dá para falar uma vírgula, nada que se dói. Começo a pensar, será que essas almas estão prontas? Não aceitam? E se não aceitam, se elas estiverem prontas, elas vão sofrer muito ainda. Até aprender a aceitar, a não resistir à dor que vocês passam hoje. É uma opção de vocês pela resistência, porque vocês já superaram todas as provas, fizeram todas as lições, superaram os karmas. Para que sofrer? O momento é de alegria, de comemoração, mas não de sofrimento. Vamos deixar o sofrimento de lado. Vamos comemorar este tempo de mudanças. Não resista. Compreenda, aceita e deixa ir. E viva feliz e saudável. Então agora eu vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.